Olá, o nosso trabalho ele fala sobre a avaliação logística a avaliação da logística reversa de lâmpadas fluorescentes de um estabelecimento comercial no município de Chapecó, Santa Catarina, após a instalação de um ponto de coleta. O resumo: as lâmpadas fluorescentes elas contêm mercúrio na sua composição, o qual é um metal pesado que possui propriedades que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Esse tipo de lâmpada ela é amplamente consumida no Brasil, porém o descarte dela, na sua maioria das vezes, é incorreto, sendo descartado em locais inadequados ou até mesmo nos próprios terrenos baldios, lixões e nas ruas. Muitas vezes, os locais para descarte correto eles são poucos divulgados para a população, pois existe como fazer esse descarte de maneira correta, só que não é divulgado de forma que toda a população tenha acesso. Partindo nesse pressuposto, o objetivo desse trabalho foi demonstrar a logística reversa das lâmpadas fluorescentes no município de Chapecó, onde uma empresa realizou a coleta do material, no qual foi possível ver os índices de reciclagem e redução dos impactos ambientais, através dos dados obtidos junto a uma empresa que realiza o recolhimento. Foi possível também estimar a quantidade de lâmpadas fluorescentes que receberam o descarte correto no município. A introdução. Desde o surgimento das lâmpadas, lá por Thomas Edison, até a atualidade, ela vem evoluindo. Inicialmente surgiu as lâmpadas incandescentes, que eram aquelas lâmpadas amarelinhas, pequenininhas. Posteriormente, foi desenvolvido um modelo mais econômico, que seria as lâmpadas fluorescentes, que foram criadas por Nikola Tesla. As lâmpadas fluorescentes, elas são compostas por mercúrio, um dos elementos essenciais para o seu funcionamento, tornando essas lâmpadas altamente poluidoras ao fim da sua vida útil. O mercúrio que é encontrado nas lâmpadas, ele pode ser liberado no momento que ela é quebrada, que quebra o vidro dessa lâmpada, e ao entrar em contato com o solo, com a água ou com o ar, ele pode gerar grandes problemas ambientais, os quais podem ser irreversíveis. A forma mais correta para evitar esses problemas ambientais é a reciclagem. Esse processo de reciclagem é o mais eficiente, pois esse tipo de lâmpada fluorescente é 99% reciclável após o seu uso. Os objetivos. Então, esse artigo ele tem como objetivo avaliar a logística reversa das lâmpadas fluorescentes no município de Chapecó, após a instalação de um ponto de coleta para a reciclagem das lâmpadas. A metodologia que foi utilizada para a realização desse estudo, ela consiste num estudo que foi realizado nos meses de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, em um estabelecimento que se situa no município de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. A escolha do estabelecimento se deu por ser o único de conhecimento que fazia essa coleta gratuita de lâmpadas, mesmo sem ter o aporte do distribuidor ou fabricante para dar o destino correto a essas lâmpadas. Também foi levantado durante os meses a quantidade de lâmpadas que foram comercializadas e a quantidade de lâmpadas recolhidas e destinadas corretamente através dos manifestos de coleta da empresa. Esses manifestos eles seriam certificados que a empresa que coleta as lâmpadas emite para a empresa que faz o armazenamento ali das lâmpadas no município. E para a tabulação desses dados foi utilizado planilhas de Excel e para a discussão foi usada bibliografias que tratem do assunto. Os resultados que foram obtidos. Então, atualmente, a questão do meio ambiente ela tem grande relevância devido a todas as implicações que o desenvolvimento de certas atividades pode vir a causar no mesmo. Então, a prática da logística reversa ela é necessária para as lâmpadas de sódio, mercúrio ou mista, pois elas possuem alguns componentes que não são reutilizáveis no seu corpo, não são reutilizáveis nas lâmpadas, os quais necessitam ser armazenados em lugares especiais após o seu descarte, e realizando assim o encaminhamento correto para um tratamento desses materiais que não são reutilizáveis. Outros materiais das lâmpadas que são descartadas,
como o vidro, ela representa 95% da sua composição. E metais, eles podem ser separados e enviados para reciclagem, se tornando assim novos produtos. Ou seja, o mercúrio é um exemplo que nós podemos dizer que não é reutilizável. Então ele tem que separar para ir para um tipo de tratamento. Já o vidro e o metal, o vidro, o alumínio que contém na lâmpada, ou seja, o vidro ali do corpo da lâmpada, o alumínio das ponteiras que onde vai nos resistores, esses podem ser reaproveitados, gerando novos produtos. Nos casos das lâmpadas, de modo geral, a prática que predomina ainda nos dias atuais é o descarte diretamente no lixo, sendo que os setores públicos e as indústrias são os maiores responsáveis pela geração desse tipo de resíduo. Diante dessa necessidade de recolhimento, mensalmente era coletado em torno de 200 lâmpadas. Essas lâmpadas, elas permaneciam em depósito e posteriormente eram enviadas a uma empresa a qual ia fazer a destinação correta desses resíduos perigosos. Diante desse fato, em agosto de 2019, o estabelecimento comercial entrou em contato com a empresa Reciclos, a qual possui um programa de recolhimento gratuito de lâmpadas fluorescentes. Dessa forma, em setembro foi instalado o ponto de recolhimento das lâmpadas de forma gratuita para o consumidor, bem como a destinação gratuita para o comerciante que ia realizar essa coleta, esse intermédio entre o consumidor e a empresa que ia fazer o tratamento. Então, esse comerciante que ficaria ali no meio fazendo essa logística de receber do consumidor e mandar para a empresa de tratamento, ele não ia ter custo algum. Que muitas vezes esse comerciante ele tem custo em cima dessa logística ali. Então, sendo assim, foi recolhido alguns dados e eles estão apresentados no gráfico a seguir. É possível observar nesse gráfico a quantidade de lâmpadas destinadas corretamente. Em setembro de 2019, foi destinado cerca de 3.000 lâmpadas. Outubro e novembro caiu para 2.500 lâmpadas. Dezembro não teve nenhuma destinação devido ao fechamento de final de ano. Janeiro começou com 1.500 e março foi a 2.500 lâmpadas. De janeiro a março teve um aumento significativo no descarte dessas lâmpadas. Então, durante o período da pesquisa, houve 6 coletas, sendo que, como eu já havia comentado, em dezembro não houve as coletas devido ao fechamento de fim de ano das empresas. Então, só teve os outros 6 meses para a gente computar os dados. Então, houve o recolhimento de cerca de 14.000 lâmpadas fluorescentes, onde foi possível perceber que no primeiro mês teve maior descarte devido a já ter posso dizer assim, uma quantidade armazenada nesse comerciante, pois ele ia armazenando para depois tentar dar um destino correto. Então, o primeiro mês teve esse maior recolhimento devido a isso, já ter armazenado em depósito. Durante esse mesmo período de estudo, foi levantado também o número de lâmpadas comercializadas por mês pelo estabelecimento, sendo consideradas as lâmpadas fluorescentes e as lâmpadas de LED, a qual elas estão apresentadas no gráfico 2. Então, no gráfico 2, ela representa a quantidade de lâmpadas destinadas corretamente, mas ali apresenta mais a questão da venda entre lâmpada fluorescente e lâmpada de LED. É possível observar que a lâmpada fluorescente ela tem ela vem caindo em relação à lâmpada de LED, pois a lâmpada de LED ela acaba sendo mais barata e com uma durabilidade maior a sua vida útil em relação às lâmpadas fluorescentes. As conclusões. Podemos perceber a importância do recolhimento destas lâmpadas, devido ao risco que elas têm à saúde e ao meio ambiente. Através disso, elas podem ser recolhidas pela logística reversa. Além disso, fica evidente que em diversos municípios a coleta não acontece de forma organizada,
o que continua ocasionando problemas e dificultando o entendimento da sociedade. Então, tem muitos municípios ainda que eles não trabalham com essa questão da logística reversa das lâmpadas, pois o processo de tratamento dela é um processo caro. Então, muitas empresas fazem esse tratamento, porém elas não são abertas ao público para poder fazer parcerias com comerciantes de forma gratuita para ele estar recolhendo essas lâmpadas. A implantação destes pontos de coleta foi importante para dar oportunidade ao consumidor de fazer a sua parte na gestão compartilhada dos resíduos sólidos, tão presente na política nacional. Então, essa implantação no município de Chapecó, a gente viu como uma parte importante, porque ela possibilitou que muitas empresas, muitos comércios ali da região ou do próprio município fizessem o descarte correto desse tipo de lâmpada, que antes eram descartadas em aterro sanitário, jogada no lixo das próprias residências ali, quebravam as lâmpadas e jogavam ali. Isso ia ocasionando uma poluição ao meio ambiente. E verificou-se também que após essa movimentação, atualmente no município de Chapecó já existem 3 pontos de coleta de lâmpadas, o que é uma conquista, pois ela acaba melhorando as condições de qualidade de vida para toda a população, onde ela permite que toda a população tenha mais pontos para poder destinar essas lâmpadas, que não seja concentrado somente num lugar. É importante esses movimentos de logística reversa, pois assim vai conscientizando as empresas, vai mostrando a importância que tem de se reutilizar materiais que pode ser reutilizado, a importância de dar o devido descarte para materiais que não podem ser reutilizados. Então, é importante que as empresas entrem num consenso, façam parcerias para ter essa logística reversa de muitos produtos.